claramente o melhor futebol do Brasil neste momento e não exagerando, não vejo muitos times no mundo com um futebol tão atrativo. Para mim o Flamengo é muito melhor que algumas, para não dizer 70% das equipas da Premier League. Salve, salve, rapaziada. Saudações rubro-negras. Galera, vamos aqui acompanhar mais notícias do Flamengo nessa sexta-feira. Essa semana, José Boto falou sobre o Flamengo ser melhor que 70% dos times da Premier League. No vídeo, vamos ver as análises do pessoal da Sport Center. Já deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer nosso trabalho e vem comigo. Bora pro vídeo. Falando de Flamengo, enfim, o Flamengo campeão carioca, campeão da Supercopa em 2025, de olho aí em muitas competições nessa temporada, a companhia tá de folga. Sexta, sábado e domingo, Felipe Luiz deu 3 dias para a rapaziada aí descansar, parte física, parte mental também. A temporada vai ser muito puxada, já está sendo, mas agora vai entrar naquele período bem mais puxado ainda. Então, de fato, vão ser 3 dias de descanso. Ao mesmo passo, a diretoria segue ali na busca por ajustar, fazer aquele ajuste fino no elenco e passa pelo Jorginho. Como eu disse, aquele festival que acontece, o Jorginho Rio, que está acontecendo aqui, o Jorginho está pelas ruas da cidade aí, enfim, levando a sua mulher europeia, está curtindo aí o Rio de Janeiro, observando, tentando ver, de repente, possíveis locações aí para morar, sentir o clima da cidade, como é que está sendo. As redes sociais da mulher dele estão sendo invadidas por rubro-negros, e ele pode até, quem sabe, fazer uma visita ao CT, ao Ninho do Urubu, conhecer a estrutura, para já conversar, ter um tete-a-tete mais próximo ali, Boto, Felipe Luiz, e aí o Flamengo tentar fazer os últimos ajustes com o Jorginho. O contrato dele com o Arsenal vai até o fim de junho, e aí no fim de junho o Flamengo teria que contar com o jogador no início de junho para a disputa do Mundial. Tem uma questão de bônus que ele receberia se ficasse até o fim do contrato com o Arsenal. Então são ajustes ali financeiros que as partes têm que fazer, mas o Flamengo sabe que tem que ter paciência. Em relação a Gerson, o Gerson recebeu uma proposta considerada muito vantajosa pelo Flamengo, salário top do elenco, também estendeu o vínculo que vai até 2027, até 2030, mas por parte do jogador a questão ali é que eles desejam um pouquinho mais. O Flamengo não acena neste momento em levantar um pouco mais esta proposta. Ontem houve reunião aqui no Conselho Deliberativo do Flamengo, uma explanação do Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do clube, sobre a situação financeira do Flamengo. Ele falou sobre os temas e falou: vocês que têm fé, falando para os conselheiros ali, torçam para a mulher do Jorginho gostar aí do Rio de Janeiro, da Dias Ferreira, que é uma rua famosa aqui do Leblon, e também disse, o atleta Gerson gostou da proposta, o atleta Marcão parece que não. Então, falando ali sobre essas questões, essas renovações ali, o BAP também disse que a previsão é de receita recorde de R$1,5 bilhão de reais. Fez algumas... o Flamengo enxugou de algumas maneiras ali o que poderia fazer, recebeu a previsão de R$3.300.000 no caixa ali que tinha, depois enxugou quando foi eleito, aí ficou com 70 milhões e disse que vai cobrar. Todo mundo que estiver devendo o Flamengo vai colocar o nome mesmo na mídia de quem estiver devendo o Flamengo, fazendo alusão aí ao caso Thiago Maia, Internacional, alguns clubes portugueses que estão devendo, o Flamengo já acionou a FIFA. Por último, Bruno e Mari, notícia de última hora aí que chegou: a FIFA excluiu o León, clube mexicano, do Mundial de Clubes, Grupo D, que está ali junto com o Flamengo, o Esperance e também o Chelsea, porque o León pertence ao mesmo dono do Pachuca, clube mexicano. Isso não é permitido pela FIFA. Depois de uma análise, o León foi excluído da competição. Vamos ver quem vai entrar no lugar. Por questões de ranking, poderia ser, por exemplo, o América do México, mas isso tudo ainda deve descampar para a batalha jurídica. O León disse que, se for mesmo confirmada essa exclusão assim em última instância, ele vai batalhar em outros tribunais também para disputar esse Mundial de Clubes. Então vamos ver como é que isso vai acontecer. É esse o pacotinho aqui, sem patinete. Mas não vai embora não, hein, Pedro? Não vai embora, Tem uma sugestão de um time pro lugar do León. Eu tenho uma também. Posso falar? Pode. Galo. Só jogando assim, só pra ver se... Mas sob qual argumento? Leão, Galo? Porque fica na... Sob qual argumento?
Vamos ver se você me convence. É porque a gente tá na categoria nomes que também são animais. É. E na categoria que você coloca também um incremento de rivalidades, enfim, grandes personagens. O Hulk é uma figura internacional. Do enfim. Flamengo em 2014, porque o Leão ganhou do Flamengo em 2014 na Libertadores e o Galo, se eu não estou enganado, ganhou do Flamengo na Copa do Brasil em 2014. Aí, ó. Pronto, te ajudei. E aí, qual que é o seu argumento? então? Corinthians. Ah, Foi o último time da América a vencer o Mundial. pode ser também. Viu? Ele é muito maneirinho, né? Mas. Não, prefiro não. A gente simplesmente ignorou. A Ivana fez toda a tela. Esse papo, né? CONCACAF, assim, não. Reunião dos Vai no Corinthians Eu dou uma fácil, sugestão. Mundial. Ali, deixa e É tá muito tudo bem. maneiro, cara. Na moral. Dá uma sugestão pra alguém. Olha lá, ó, a nossa Ivana, editora-chefe tão linda, perfeita, fez e separou dados pra gente. A gente ignorou, olha só. Flamengo com Felipe Luiz, porque a gente vai retomar também a palavra do Boto, tá? Falando de jogar na Premier League, enfim. Agora também com o gancho de Super Mundial, que tudo será tirado a limpo. 27 jogos, o Liverpool com 29 e o Arsenal com 29. O aproveitamento do Felipe Luiz é maior do que, por exemplo, dos Gunners. Só pra gente irritar o João Castelo Branco também, que já estará conosco. É, porque é cada um, claro, dentro do seu universo. Né? Exato. Isso. Cada um com um adversário diferente, mas a gente tem valorizado e muito esse início do Felipe Luiz, não só no campeonato estadual, né, mas são números ali que contam com decisão de Copa do Brasil, né, Donk? Exato. Tem valor aí. Lógico, cada um no seu contexto, mas não diminui nada o trabalho. Você está falando de um técnico que tem uma derrota e 3 títulos. E assim, um trabalho que só tem evoluído, de um time ainda com muitos desfalques num primeiro momento e ele sabendo contornar. É o grande time do continente na atualidade. Do continente? Para mim, sim. Do continente, Tô pensando aqui, o continente Não, aqui. é porque, tudo bem, é porque seria o Botafogo, mas é que o Botafogo perdeu essas peças O todas. Botafogo é vai por isso. começar a temporada Vai começar agora. O Botafogo No vai momento- começar a temporada agora e o Flamengo continua, né, o que terminou no ano passado com o Felipe Luiz, que mudou exatamente com a conquista da Copa do Brasil e depois na reta final ali do Campeonato Brasileiro. E aí na sequência ainda veio agora a Supercopa e o Carioca. Faz sentido. Pelo enfraquecimento do Botafogo, nesse momento, o Flamengo ser o mais forte aí do Brasil e talvez do continente. Mas aí a gente pode elevar essa conversa, como o José Boto fez. Vamos lá. O dirigente do Flamengo deu uma entrevista ao Venezuela. Porque tem o seguinte, ó. Peraí, o Galo foi vice-campeão da Libertadores e tá mais forte do que estava no passado. Sim, mas é que aí... É porque um a gente sabe o final da história e o outro a gente tem o início da história. Aquele Galo conseguiu chegar a uma final de Libertadores. Esse a gente não tem. Mas concordo com você, Bruno. Genial essa analogia. Perfeito. José Boto, ele falou, entrou nessa nossa conversa, que na verdade é o que motiva toda a nossa conversa, né? Falar sobre o Flamengo não ser apenas o time mais forte do continente, mas talvez um dos mais fortes do mundo. Somos claramente o melhor futebol do Brasil neste momento e não exagerando, não vejo muitos times no mundo com um futebol tão atrativo. Para mim o Flamengo é muito melhor que algumas, para não dizer 70% das equipas da Premier League. Ouvimos, então, o Boto, né, falando sobre exatamente a situação que a gente falou, né, Bruno? Isso. De melhor do que alguns times do planeta e aí depois levando também para a conversa da Premier League. Então, o João Castelo Branco está conosco, o Pedro Henrique Torre também, tá? É claro, além dos nossos comentaristas que são especialistas na Premier League, mas o senhor Premier League é o João Castelo... Sir Premier League é o João Castelo Branco. Ô, João, até uma questão que eu tenho, assim... eu sei que aí não deve ter repercutido, claro, essa declaração. Mas os ingleses, eles já falam do Super Mundial, porque o Chelsea, por exemplo, vai ser adversário do Flamengo. Aí essa competição já é falada ou ainda não? Fala, Bruno. Fala, pessoal. Tudo bem? Não, aqui não vejo praticamente nada a respeito do Mundial. Uma outra coisa, às vezes, em alguma coletiva de imprensa... Temos o Manchester City e o Chelsea, né, os dois clubes ingleses envolvidos. Mas mais perguntas assim, em relação à quantidade de jogos na temporada, se eles vão chegar no final da temporada já muito desgastados, como é que vai ser isso tudo, porque é um Mundial muito maior. Mas assim, sem muita coisa. Mas eu acho que haverá mais atenção do que normal, sim, para esse Mundial um pouco diferente. E uma boa oportunidade, né, para comparar aí o Flamengo que vai estar no grupo do Chelsea,
para ver se essa fala do Boto tem fundamento ou não. Algo que a gente vai discutir agora aqui, né? Sim, mas também essa fala não vai ser exatamente o passar a limpo, quer dizer, o Super Mundial, porque o Boto não fala que é melhor que 100% dos times da Premier League. Ele fala ali 70%. Então talvez o Chelsea pode estar nos 30 melhores. 30. É verdade, é o que a gente vai ver agora. Isso. Cadê o Pedro Henrique Torre? Eu nunca tive tanto medo na minha vida de um touch como eu tô com esse. Tá aqui, ó. Pedro tá ali, ó. Cadê? No canto ali, ó. Tá ali, presente também. Vai começar por ele, os Então votos? temos de um lado, Sir Inglaterra, Senhor Rio de Janeiro. Sei. Tá? E se a gente pusesse os dois num ringue? O Pedro Henrique Torre e o João Castelo Branco? Eu voto no João. Eu tô de mal do Pedro Henrique Torre. Que isso? Vamos lá. Tá. O que vocês estão aprontando aí? Não, é o seguinte, ó. Que medo, então, cara. a gente tem aqui os 20 times da Premier League, e aí o Donk, o Jailson, o Pedro pode votar também, por favor, e o João, tá? Se esse time joga melhor ou pior do que o Flamengo. Tá bom, Mari? Tá com medo do quê? Não, nada. A gente simplesmente está falando sobre Flamengo, equipes europeias e elegendo quem é melhor e pior. Hoje é um dia muito tranquilo na minha vida. Sim, mas foi o Boto que falou, ué. Por exemplo... Que o Arsenal. Não, o Flamengo não é melhor Não. que o Arsenal. Não é melhor que o Arsenal. Esse eu vou falar pro João. João, você tá satisfeito com o futebol do Arsenal? Satisfeito não, mas eu acho que nesse momento é melhor do que o Flamengo. Tá bom. Clicou aí? Então vai. Você também acha, né, Pedro? Ou não? Você acha que o Flamengo é melhor? Não, Arsenal, pelo amor de Deus. Olha, o outro puxou uma sardinha enorme pra ele aí. Mas tudo bem, vamos lá. Então Arsenal. vai. Tá em ordem alfabética aqui. Bournemouth. Não, acho que Aston Aston Villa. Villa. Ah, desculpa, Aston Villa, é. Pra mim, o Aston Villa é melhor que o Flamengo. Também acho. O Aston Villa é melhor do que o Sim. Flamengo? Sim. É? O momento é muito bom a temporada, fazendo uma grande Champions. né? Trabalho do Unai Emery já de algumas temporadas. Tá bom. Bournemouth. Eles não votam? Eles... Ah, mas tem uns que a gente já vai acelerando. Vou lá? É. Tá bom. Bournemouth, eu tinha colocado empate. E o Empate? Bournemouth? É, Empate tá vetado, né? Tá. mas empate melhor tá ou pior? vetado. Só vi um sai do humor aqui. Não, calma, mulher. Eu, hein? Qualquer coisa, pior, o João... pior. É pior? Sim. O Bournemouth tá na 10ª colocação da Premier Mas o League. Bournemouth vinha bem, vinha uma sequência muito boa do Bournemouth, mas eu até fui olhar o elenco como um todo. Eu acho que o Flamengo tem mais opções pra mudar o jogo no banco do que o Bournemouth. É, eu vou no pior também. Votar Pior. contra o Bournemouth não dá crise não, né, João? Olha, pra mim é uma situação que é difícil, porque eu tava fazendo esse exercício na cabeça quando vocês falaram que a gente ia falar disso. Onde que eu colocaria o Flamengo na tabela? E eu justamente pensei que o Boto exagerou um pouco de falar 70%, mas talvez 50% eu até aceitaria. João. Então, talvez na metade da tabela é justamente Ali onde a tá. posição do Bournemouth, que tá em 10º. É. E faz uma ótima temporada. Então, eu vou, só pra atrapalhar, eu vou botar o Bournemouth, hein? Tá bom. Ô, Pedro, volta aí rapidinho, vai. O Bournemouth é melhor ou pior que o Flamengo? Eu acho que melhor. Empatou. Colocaria o Flamengo ali. Só se eu fosse colocar um 12º lugar pro Flamengo aí. E olhe lá, hein? Pior, Mas vamos lá. é pior. É pior. Ô, Brentford, 11ª colocação. Então aí a gente bota pior. 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 O Brighton. Ih. Melhor. O Brighton João, é melhor. É melhor? Melhor. Aqui deu tudo melhor, João. Melhor que o Brentford? Eu aceito. Não. E que o Brighton? O Brighton é melhor que o Flamengo. O Brighton é melhor que o Flamengo. Desculpa. Tá bom. Tá, ok. E o Chelsea? Chelsea é Melhor. Melhor. Chelsea é melhor. Melhor? É melhor. O Chelsea é melhor que o Flamengo, Pedro? Melhor. Essa daí não precisa de votação, não. Acho que Porque melhor. assim, e essa não talvez não precise, mas é o único confronto que a gente vai ver. Talvez A não essa ser aí. que os dois, que o City e que o Avance. Flamengo avancem e se encontrem mais pra frente, né? Crystal Palace, Flamengo? Eu vou adiantar logo, todos esses aí pior. Então, vou... Crystal Palace, Everton, Fulham, Ipswich e Leicester? Flamengo é melhor? Pra mim, sim. É porque a gente tá pegando o Ipswich, tá na 18ª, 19ª, 15º e o Crystal Palace em 12º. Então vamos adiantando. Boa. Pode João, se ser? você Tá bom. tiver pode alguma ser, pode ser, vamos objeção, algo que você dá um grito, tá? Tipo, não cometa essa loucura. Eu posso só dar Claro. um contexto rápido eu trouxe para vocês recentemente na ESPN uma matéria que eu fiz com o supercomputador da Opta aqui na Inglaterra.
comparando, e eles comparam, né? Eles têm um ranking, várias maneiras de analisar, comparando os times brasileiros com o inglês é possível fazer. E nas estatísticas e análise deles, eles colocaram o Flamengo na 19ª colocação na Premier League, se você comparar os times, pra gente ter uma ideia, né? Eu acho que eu colocaria o Flamengo um pouco acima, mas esse ranking feito com muita análise, colocaria em 19º. Só acima dos 3 que serão rebaixados agora. Liverpool. Melhor. City melhor. Manchester City é melhor? Mesmo em crise? Melhor. United. United. Pior. Do que tá jogando agora. Se for falar de não hoje, tô falando de história, Não, tá? não, Agora, de pior. hoje. Agora o United é pior. Hoje eu acho que é pior. Ele e o Tottenham pior. Hoje. Ô Pedro, o Flamengo hoje é melhor que o Manchester United? Pois não. Sim, de jogo sim. Isso daí sim, inegavelmente. Sim. Tá bom, a gente Pedro pode contundente. concordar com isso daí, apesar de às vezes parecer um sacrilégio, mas sim. Pedro foi contundente nessa, hein? Newcastle. O Newcastle acabou de ser campeão. Melhor. Newcastle melhor. O Newcastle é melhor que o Flamengo? Melhor. Tá no E momento ótimo. o Forest também, pra mim, tá? Também acho. Também? Melhor. O João também acha, né, que o Nottingham Forest é melhor, né, João? Pela fase atual, sim. Tá em 3º na Premier League, então é impressionante o que vem fazendo. Southampton. Pior. Pior? É o pior. E o Tottenham, hein? Muito pior. Pior. O Tottenham é muito pior que o Flamengo? Muito pior não, mas atualmente tá pior. Deixa o Senise Não, é que a gente tem um delay aqui. O dele era do Southampton. Eu tinha falado eu tava respondendo do Southampton, mas o Tottenham tá muito mal também. Eu acho que o Flamengo ganharia fácil do Tottenham. E assim, o Tottenham acho que até tem um time melhor, mas tá muito mal. Tá mal. Cara, o West Ham eu tenho dúvida porque ele melhorou com o Graham Potter agora. Os dois eu voto pior. Os dois são piores? Deixa o Donkey... O Wolverhampton eu concordo, não tem jogado bem. O West Ham eu tenho muitas dúvidas pela melhora recente. Eu até colocaria melhor que nesse momento. O Wolverhampton do Vitor Pereira, né? Vitor Pereira teve um bom início, Matheus mas Cunha, depois... João Gomes e companhia. Tá, então, e o West Ham é pior ou é melhor, João? Pior, mas é difícil, eu acho. Essa é difícil. É? Tá bom. Então vamos ver se 6... Tem bons jogadores. Olha, o Paquetá tem jogadores bons, né, cara? Tá bom. Quantos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ah, então não deu. Deu 80%. Não. Ao contrário. Não, deu É o 60%. contrário, é o contrário. Ele seria nono. 60%. Isso. Ficou mais perto, então, da ideia do João, Eu tô de acordo com o João. de Ali. 50%, do que do Boto de 70%. Tô muito de acordo com o que o João falou no É começo. isso? Isso aí. E isso porque o United e o Tottenham que não deveriam estar do lado de lá, né? Estão. Senão Estão. daria metade. Isso aí. Tá bom. Tá vendo? Não doeu, né? Não. Bruno, Até eu viralizar o print. Exato. Aí precisa Esse é encerrar. embora, ponto, João. Mari. 1 da tarde. Esse é o Dói ponto. depois, dói depois. Dói no print, tá certo. Alguma Tchau, objeção, gente. Pedro, ou podemos ir embora? Não, tá feito. Vamos lá, vamos ver os prints agora e apanhar bastante nas redes, tá Não vai tranquilo. não. Nação tá com a gente. Goodbye. See you later. Segunda-feira a gente volta com o Sport Center. Beijo, turma. Obrigada pela audiência mais uma semana. Mas agora com Pedro Henrique Torre, trazendo informações do Flamengo. Bom dia, tudo bem, Pedro? Tudo bem, Abel? Muito bom dia para você. Um abraço para todo mundo aí no 360. Flamengo hoje está de folga, amanhã de folga também, domingo de folga também. São 3 dias de folga para o elenco rubro-negro. Teve a reapresentação logo depois da conquista do Carioca ali. Os jogadores trabalharam durante essa semana com o técnico Felipe Luiz. Não todos os jogadores, porque boa parte aí está espalhada com as seleções, né? Ontem até motivo de preocupação, o Gerson saiu com um problema na coxa ali, fica essa expectativa. Qual vai ser esse problema que o Gerson vai ter? Qual a dimensão desse problema do Gerson? Então, de fato, o Flamengo fica mais na expectativa aí de se vai ter já esse primeiro problema para a estreia no Campeonato Brasileiro no dia 29 contra o Internacional. Está recuperando alguns de seus jogadores aí, por exemplo, o Danilo foi até cortado da seleção brasileira para se recuperar exatamente para o restante da temporada. O Bruno Henrique não jogou as finais do Campeonato Carioca, muito de olho na sequência da temporada, então deve se recuperar, não deve ter problemas para a estreia contra o Internacional no dia 29, 21 horas, sábado, no Maracanã.
Então o Flamengo está mais nessa batida. Além disso, está naquele festival que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, o Jorginho in Rio, que todos os torcedores do Flamengo estão bastante animados em relação a isso. O Jorginho está passando esses dias aqui na cidade dita maravilhosa e ele está apresentando para a mulher que é europeia, enfim, o Rio de Janeiro, onde poderia ser seu local de morada pelos 2 próximos anos e meio, a partir de junho, né, quando ele encerra o seu vínculo com o Arsenal, mas ainda tem que ter alguns detalhes assim com o Flamengo, tem um bônus de fidelidade para cumprir o contrato com o Arsenal até o fim, que é em junho, mas no início de junho o Flamengo já precisaria dele para disputar, por exemplo, o Mundial de Clubes. Então como é que fica essa situação? Quem pagaria esse bônus? O Arsenal liberaria? Então são algumas conversas que devem acontecer. Ele pode até conhecer a estrutura do Ninho do Urubu nos próximos dias, aí, enquanto ainda está no Brasil. Já no início da próxima semana tem que se reapresentar o Arsenal. É só nesse períodozinho de data FIFA que ele está, entre aspas, livre, né? Então o Flamengo mantém os contatos com o Jorginho. O Gerson, o Flamengo já ofereceu uma proposta que considera bem vantajosa para a renovação, para o jogador, com um salário altíssimo, assim, considera que é um salário muito bom, top do elenco, e para estender o seu contrato, que vale atualmente até 2027, até 2030. Inicialmente, o staff do jogador, que é o pai dele, né, um dos agentes é o pai dele, o seu Marcão, e também o Carlos Leite, sinalizaram que gostariam um pouquinho mais. A diretoria do Flamengo não deve estender essa corda mais nesse sentido por aí. Ontem, em reunião, aqui atrás, na Gávea, houve uma explanação do Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do clube, sobre a situação financeira do clube, e ele comentou sobre alguns temas, inclusive sobre esse do Gerson. Ele disse, olha, brincando, né, deu até risada, ele falou, olha, o atleta Gerson gostou, o atleta Marcão não. Então, está tentando negociar, enfim, esticar um pouco a corda nesse sentido aí, até o limite, mas o Flamengo acredita que já fez uma ótima proposta nesse sentido. Nessa reunião, o BAP informou que a previsão é que o Flamengo tem uma receita de R$1,5 bilhão em 2025, no final desse ano. Está fazendo fez algumas medidas de contenção, tinha previsão de ficar com caixa no fim de 2024 com R$3.300.000, aí já deu algumas enxugadas ali, tão logo foi eleito, subiu esse valor para cerca de R$70 milhões, e falou assim internamente ali também para todo mundo, olha, o Flamengo, não deva ao Flamengo que o Flamengo vai colocar o seu nome na mídia. Quando falava de algumas situações como clubes portugueses que estão devendo ao Flamengo por negociações de garotos, como o Verton, também o volante Igor Jesus, o Flamengo foi à FIFA, são cerca de R$3 milhões, negociações da gestão passada. E, além disso, tem a questão do Thiago Maia também, que o Flamengo exigiu garantias ali ao Santos, que ia herdar a dívida de cerca de R$4 milhões do Internacional. O Flamengo só quer agora pagamento à vista ou garantias financeiras de primeira linha. Foi o que passou o BAP ali internamente, não vai abrir mão disso e reforçou isso na reunião. Enfim, e o Flamengo também toca a questão do estádio no terreno do gasômetro, porque o Flamengo está tentando, está difícil, porque questões financeiras também nesse momento, está tentando ver aí quais são as suas possibilidades, está fazendo 2 estudos aí com a Fundação Getúlio Vargas, com uma empresa especializada também, que já tinha sido até contratada pelo Landim, mas para saber toda a questão do entorno, mobilidade, está em reuniões com a prefeitura, enfim, acha difícil que aquele prazo, prazo que foi combinado com a prefeitura até 2029 realmente seja cumprido nesse sentido aí, mas está batalhando ainda o Flamengo pelo seu novo estádio. Legal, Pedro Henrique Torre trazendo um panorama completo, informações dentro e fora de campo do Flamengo. Antes da gente ir para o Rio Grande do Sul, com informações da dupla Grenal, só um detalhe lembrado pelo amigo Pedro Henrique Torre sobre a estreia do Flamengo exatamente contra o Internacional. No sábado à noite, dia 29, 21 horas, preste atenção, amiga Mari, professor Celso Zelt, você que nos assiste, olha que coisa maravilhosa. Eu não preciso prestar atenção. Sábado, não, porque você será citado. Sábado, cara que mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde será o jogo no Maracanã,
Vamos imaginar um sábado ensolarado. O cara vai pra praia sábado de manhã, volta, almoça, à tarde, se quiser, se gostar, vai pra uma roda de samba, curtir. E à noite, família, com seu filho, a sua namorada, seu namorado, sei lá, vai para o Maracanã, o jogo começa às 9. Olha que coisa linda. Mas tem alguém aqui nesse estúdio que falou que jogo sábado à noite não serve. Tem alguém Que nesse sábado à noite não é bom para jogo de futebol. Tem alguém nesse estúdio. É brincadeira. Cada uma, viu, professor? Que eu sou obrigado a ouvir. Não é que não seja bom, é péssimo. Olha aí. Estão mentindo? Você não quer a péssimo pra roda todo de mundo. samba, Não. a praia, a família, nada O disso. sábado é pra tudo isso. E pro jogo, no Não, fim. o jogo não. Fecha. Pega seu filho, vai ao Maracanã, hein? Aproveitou o sábado inteiro, almoçou com a família. Inclusive, Abel, eu estava outro dia vendo uma live do pessoal que cobre televisão e tal, não sei o que, e eles estavam falando que os jogos aos sábados dão péssima audiência. Não, aí já é outro assunto. Jogos de Campeonato Brasileiro aos sábados, assim, seja de tarde ou de noite, não dão o mesmo número. Porque no sábado, Lá vem ele, olha lá. o cara tá pensando em outra coisa. O futebol é no domingo. Domingo. Aí pior ainda sábado à noite. Todo mundo espera algo de um sábado. Menos um jogo de de futebol. futebol.